Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. As minhas entrevistadas de hoje são Maísa Santos Joaquim, engenheira florestal, doutora em economia, coordenadora do Núcleo de Estudos em Atividades Aeroagrícolas na Universidade de Brasília, UNB, e uma das integrantes do Conselho Científico Avaliador do Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. E Marília Schiller, analista de marketing, atua na coordenação do Congresso da Aviação Agrícola e também do Conselho Científico. E o tema da nossa entrevista será Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. Marília, deixa eu começar com você. Você está mais longe um pouquinho da gente, você está em Porto Alegre, né? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Vocês por aí também tudo bem? Estamos aqui eu em Porto Alegre, né? O Divino em Goiás e a Maísa em Brasília, né? Para conversar aqui com vocês hoje sobre o Congresso Científico da Aviação Agrícola do Brasil. Perfeito, é um prazer receber você aqui novamente, Marília. Muito obrigado. E a Maísa está um pouco mais perto de mim, né? Ela está aqui na minha amada Brasília, está lá no campus da UNB. Tudo bem, Maísa? Tudo bem, graças a Deus, Divino. Vamos falar um pouco, trazer um pouco de informação do Congresso Científico da Aviação Agrícola, que é importantíssimo para a difusão de conhecimento. É excelente, com certeza. E assim, numa época de tantos mitos, né, de tantos fatos, a gente precisa realmente de ter a ciência trazendo luz a tantos assuntos. Eu vou começar a primeira pergunta aqui já para Marília. Marília, como é que surgiu a ideia de realizar um congresso científico da aviação agrícola e qual é a importância desse congresso para o setor? Bom, a ideia surgiu lá por volta de 2018, por aí. Então, em 2019, nós realizamos no Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, que foi em Sertãozinho, lá no interior de São Paulo, nós realizamos um fórum científico. Ali a gente, basicamente, conversamos com as pessoas ali, fornecedores, operadores, empresários da aviação agrícola, né, para pensar assuntos que deveriam ser melhor explicados, trabalhados, pesquisados, problemas, assim, para tentar achar soluções. Então, ali foi quase que um brainstorm, assim, para a gente dar um start no Congresso. E aí, aqueles assuntos que apareceram ali, eles foram levados, então, para em 2020 a gente, de fato, fazer o primeiro Congresso Científico, né? Então, com chamada de trabalhos e tudo mais. Que foi durante já a pandemia, né? Então, o primeiro congresso científico, de fato, foi feito de forma online, né? Durante a pandemia. E foi muito bom, foi muito proveitoso. A edição 2025, ela traz como tema um olhar para o futuro. O que motivou essa escolha desse tema e como é que ele se conecta aos desafios atuais da aviação agrícola, Marília? Certo, eu vou falar sobre esse tema, a relação dele com o Congresso da Aviação Agrícola, depois passo para a Maísa falar a relação com o Congresso Científico. Este ano, o Congresso da Aviação Agrícola vai ter este tema, um olhar para o futuro, e nós vamos trazer para o Congresso as novas tecnologias, que já nem são tão novas assim, né? Inteligência artificial, nanotecnologia, a questão do carbono, esses temas todos a gente quer trazer para dentro do Congresso da Aviação Agrícola, né? E a relação deles com o próprio setor, né? O que pode ser usado de inteligência artificial dentro do setor, ou já está sendo usado e assim por diante, né? E óbvio que tudo isso reflete no Congresso Científico, né, Maísa? Com toda certeza, Marília. Esse tema é importantíssimo, né? O que a gente tem discutido, debatido dentro da academia também, porque são as pesquisas que orientam todo esse desenvolvimento dessa tecnologia e dessa inovação, e é o que está em discussão. A evolução da tecnologia é muito rápida e o Brasil é referência em aviação agrícola, né? Em atividades aeroagrícolas. Então, tudo que tem de inovação, tudo que tem de última geração, tudo que tem de recente, a aviação agrícola incorpora muito rápido.
e a gente tem que acompanhar isso com as pesquisas da academia. Então, esse congresso científico que está embutido dentro do Congresso da Aviação, né, que pertence ao Congresso da Aviação, é um link excelente, é uma ponte excelente para que essas pesquisas também desenvolvidas, não só na academia, mas em todos os setores, sejam mostradas e demonstradas dentro do Congresso. Então, fica muito mais fácil o acesso à pesquisa quando se tem esse vínculo. Perfeito. Já aproveitando que você está respondendo aí, Maísa, quais são os principais objetivos desse Congresso Científico dentro do setor da aviação agrícola do Brasil? Ótimo, Divino. Como eu falei anteriormente, essa ponte, né, ou essa ligação, ou essa oportunidade, eu chamo de oportunidade de ter um congresso científico dentro do maior congresso de aviação agrícola do mundo. É uma oportunidade excelente para que toda a comunidade tenha acesso às pesquisas científicas. Porque o que acontece muito? Infelizmente, a gente ainda tem no Brasil aquela visão de que pesquisa científica é para pesquisador, é para ficar dentro da universidade. E não é. A gente desenvolve pesquisa, nós pesquisadores desenvolvemos para que a sociedade, para que a comunidade ou qualquer setor tenha acesso e a use. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter um congresso científico dentro de um congresso que é referência mundial, né, o Brasil sendo uma referência no agronegócio e na aplicação dessas tecnologias, no uso dessas tecnologias, a gente consegue tornar a pesquisa, tornar resultado de pesquisa muito mais acessível à comunidade. Então, a gente consegue criar esse vínculo. A gente une essa pesquisa à realidade, que é o que a gente tem aqui. A gente tem uma pesquisadora, que sou eu, e a Marília, que está na vivência, no dia a dia, lidando diretamente com todo o setor. Então, esse vínculo é importantíssimo para a gente conseguir cada vez mais demonstrar a seriedade do setor de aviação agrícola. É importantíssimo esse ponto que você colocou, porque a partir do momento que você pega o resultado e tira ele da academia, né, ele começa a fazer sentido para as pessoas, né? Do contrário, realmente a população não entende. E quem, Maísa, que pode participar desse congresso científico? Existe algum perfil específico de público? Não. Todos podem participar desde que tenham uma pesquisa, desde que tenham resultados. É claro que o edital traz critérios, né? Que é um congresso científico. E a Marília vai falar um pouco mais sobre isso. Mas qualquer cidadão que queira, independentemente do setor, que tenha uma pesquisa, tem algo implementado, tem, por exemplo, um piloto lá no campo que teve vontade de fazer algum teste, tem algum resultado, desde que siga os critérios do edital, pode trazer essa pesquisa e divulgar esses resultados. Se eu tenho estudante de ensino médio, ensino fundamental que seja, que tem algum projeto com os professores, ou esteja na universidade, ou alguma empresa, algum empresário, algum profissional independente que tenha resultado dessa pesquisa, se enquadrando nos critérios do edital, pode sim submeter esse trabalho para o Congresso Científico. Marília, eu achei tão importante o que ela disse aí, porque muitas vezes a gente imagina que quem vai apresentar um projeto desse é alguém que tem um mestrado, um doutorado, um pós, né? Então, ficou muito claro, né, que qualquer pessoa que tenha um trabalho, né, e que esse trabalho seja relevante, ele pode apresentar. Agora, você... Pois não. Enriquece o congresso porque traz, às vezes, coisas lá de dentro da empresa, problemas que eles tinham lá e soluções que eles encontraram, né? Então, por vezes, isso torna o trabalho muito real, né? Ou então, Divino, um exemplo que tem muito claro, o SINDAG tem um projeto muito bonito com crianças, escolas, já para começar desde o início, no ensino fundamental, a mostrar o que é aviação agrícola, a mostrar a seriedade da aviação agrícola. E normalmente essas atividades têm que ter a coordenação de um professor. Então seria muito interessante se um professor, junto com essas crianças, mostrasse para a sociedade, mostrasse para as empresas no congresso científico o entendimento dessas crianças em relação à aviação agrícola, como teve uma mudança, né? E aí eu vou te falar que meu irmão é piloto agrícola, tem filha pequena e infelizmente nas escolas onde elas estudaram ou passaram, elas sempre enfrentaram um embate
em relação a isso, né? E elas sempre defenderam muito, só que elas vêm de berço isso, o entendimento da seriedade do setor, né? E as outras crianças, tem muitas crianças que não têm esse entendimento. Então, esse trabalho que o SINDAG faz, esse projeto é uma sementinha. Então, a gente colheu os frutos, vendo os desenhos, né? Vendo depois os textos dessas crianças com um entendimento verdadeiro da aviação agrícola, seria muito interessante no Congresso Científico. E já ficou dada a dica. Então tá aí, os professores que estão nos acompanhando, fica a dica, gente, fica a dica. Pessoal, eu vou fazer um intervalo comercial e dentro de alguns instantes nós já estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou entrevistando aqui no programa Maísa Santos Joaquim e Marília Schuller. Estamos falando a respeito do Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. Ô Marília, conta uma coisa para mim. Eu sei que tá aí dentro, né, do SINDAG, do IBRAVAG. Quando você cria um edital como esse, eu imagino que assim já começa a surgir na mente alguns temas, né, que vocês esperam, né, que as pessoas tragam de temas. Quais são os principais temas esperados para os trabalhos submetidos nessa edição? Sim, os temas eles giram sempre em torno de tecnologia, de sustentabilidade, de inovação, boas práticas, né? Tudo sempre referente a aviões e também aos drones, né? Que também são aviação agrícola, mas eles têm tecnologias diferentes, eles têm formas diferentes de trabalhar. Então, a gente tem basicamente esses assuntos, né? O que gira em torno da aviação agrícola, né? Seja tecnologia, seja sustentabilidade, seja econômica, de repente alguma pesquisa sobre, né? Perfis econômicos de um e de outro, enfim, tem uma variedade bem grande. Bom, vocês já colocaram aqui que... Não, pois não, Maísa. Desculpa. Não, é porque as áreas são bem abrangentes e eu te falo isso porque quando eu comecei a pesquisar no setor, a gente tem, mesmo dentro da academia, mesmo sendo pesquisador, a gente tem alguns paradigmas em relação a isso. Então, por exemplo, não, a aviação agrícola você só mexe com avião e pulverização. E não é. E aí eu comecei a perceber que tem uma demanda crescente. Ano passado teve uma campanha não ao preconceito contra a aviação agrícola. E aí surgiram alunos, né, como eu estou aqui, alunos que queriam pesquisar a parte de comunicação, a parte de economia, avaliação econômica, que é a minha área, a parte de tecnologia, assim, tanta coisa, a parte de legislação, eu orientei tanto no TCC quanto no mestrado, na parte de legislação, regulamentação, e eu falei, gente, meu Deus, quantos profissionais podem trabalhar, desde administrador, jornalista, publicitário, agrônomo, engenheiro florestal, gestor de agronegócios, que é a parte administrativa, né, a parte de gestão. Tem campo para todos, ciências biológicas, engenharia química, a gente tem um núcleo de estudos de atividades aeroagrícolas, tem uma engenheira aeroespacial, então é muito amplo. Todas as pessoas que você imaginar, todas as profissões, todas as vertentes podem participar e podem publicar. E como é que é feito esse processo de submissão dos trabalhos? Que tipo de material precisa de ser enviado? Certo. Nós temos um regulamento que está disponível no site do SINDAG. O site do SINDAG é sindag.org.br. Procura lá em projetos, lá está o Congresso Científico. E ali tem um regulamento, então com as orientações. Mas basicamente, neste regulamento tem um roteiro de como deve ser o envio, o trabalho a ser enviado para nós, as regras de formatação desse trabalho e tudo mais. E ele é enviado por e-mail
acompanhado de uma ficha de identificação dos autores, né? E aí a gente faz o trabalho aqui internamente de repassar esses trabalhos de forma anônima para o conselho científico, para que eles possam ler e fazer a sua avaliação, né? E assim a gente vai construindo. Depois que eles fazem a avaliação, eles algumas vezes sugerem algumas alterações, alguns ajustes. Então a gente devolve para os autores para que eles façam esses ajustes, né? Sugeridos pelos integrantes do conselho científico. E aí, então, os trabalhos estão prontos para serem apresentados. Lá no congresso, então, os autores que estiverem lá, obviamente, né, eles poderão apresentar de forma oral, né? E essa apresentação, ela faz parte dos critérios de avaliação, né? Avaliação. Como critérios, a gente tem, então, adequação do trabalho, a temática do congresso, né? A gente tem a qualidade técnica do trabalho, que isso os avaliadores do Conselho Científico fazem esse olhar, né? O impacto que isso pode ter, né, no setor, a inovação que esse trabalho apresenta e a apresentação oral. Então, são esses pontos que são avaliados pelo Conselho Científico. Bom, Maísa, vocês já falaram então que o regulamento ele estabelece critérios específicos para essa formatação dos resumos, né? Por que é importante manter esse padrão? É importante manter esse padrão porque a gente vai comparar trabalhos. Então, os trabalhos têm que seguir esses critérios, essas normas, essas regras, para que a gente possa comparar. E aí eu trago, por exemplo, que é o que a gente sempre analisa, digamos assim, analisa com mais rigor. Uma metodologia. Uma metodologia tem que estar bem descrita, tem que seguir normas, tem que seguir regras, tem que estar muito bem explicada para a gente conseguir entender o que foi feito, né? Então, a metodologia é o corpo do trabalho junto com os resultados. Mesmo que eu traga uma metodologia bem clara, bem escrita, se eu não souber o que essa metodologia gerou, ou ficar assim, traz informação e está faltando um nível de detalhamento, é claro que para um trabalho científico que tem um limite de páginas, fica um pouco difícil, né? Mas a gente tira essa ideia central e aí trazer esses principais resultados. Então a gente precisa que tenha essa padronização para que fique claro, fique bem especificado, para que a gente consiga fazer uma boa avaliação, uma boa análise e atribuir justamente essa nota porque tem a premiação, né? Tem todo o reconhecimento, tem a divulgação desse trabalho, tem profissionais muito competentes por trás, né, dessa avaliação e também leva o nome do SINDAG e do IBRAVAG, que é quem está promovendo esse congresso. E esse resultado vai chegar a toda a comunidade. Então tem que ter muita clareza em todo esse trabalho para que possa ficar... para que a comunidade entenda o que foi repassado, para que não fique nada obscuro, porque a gente não pode dar lado para que tenha mais críticas sem conhecimento. Então a gente tenta da melhor forma possível de deixar ou trazer esses trabalhos de uma forma bem nítida, bem explicadinha, para que não façam o que normalmente fazem com a desinformação. Então a gente quer uma informação bem clara mesmo, acho que essa é a mensagem. Quando vocês forem escrever os trabalhos e submeter ao congresso, a gente vai fazer uma análise. Se não tiver muito bem explicadinho, com certeza a gente vai olhar e vai retornar para vocês, para que venha bem descrito, para que a gente possa depois fazer uma publicação que o público, de forma geral, não só cientistas, ou não só empresários do setor, ou não só produtores que tenham uma proximidade com essa linguagem, entenda, mas que toda a comunidade entenda e que essa mensagem ou que esse resultado seja passado de forma verídica. É por isso que Marília, tem que seguir esse padrão. Perfeito. Como é que vai ser, Marília, o processo de avaliação desses trabalhos submetidos? Quais são os critérios que os jurados levarão em consideração? Certo. Então, como a gente estava falando antes, né, eles vão nos enviar por e-mail. Nós temos do Conselho Científico
O Conselho Científico, vamos adiantar aqui, ele é formado por doutores, professores, enfim, pessoas da área, que de alguma forma têm relação com a área. Então, nós temos, por exemplo, a engenheira agrônoma doutora Andréia Brondani da Rocha, daqui do Rio Grande do Sul, o engenheiro agrônomo doutor Ednei Leandro da Vitória, ele é lá do Espírito Santo, o engenheiro agrônomo doutor Eduardo Cordeiro de Araújo, esse é uma lenda quase na aviação agrícola, ele participou lá dos primeiros voos de aviões agrícolas no Rio Grande do Sul, ele é engenheiro e também piloto agrícola. O Dr. João Carlos Deschamps, ele é da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, também muito conhecedor da agronomia. O engenheiro agrônomo João Miguel Francisco Ruas, ele é professor no Paraná, na parte de mecanização, justamente onde entra a aviação agrícola dentro da universidade. Temos também o engenheiro agrícola Dr. José Carlos Cristofoletti, também é outra referência da aviação agrícola do Brasil, que desde o início da aviação agrícola ele ministra cursos para pilotos agrícolas e tudo mais. A professora Maísa, engenheira florestal, doutora Maísa, que está aqui conosco, né? Também dispensa até apresentações, né? O engenheiro agrônomo, doutor Maurício Batistella Pazini, que é do Rio Grande do Sul também, mas ele gira o Brasil todo com os cursos deles, treinamentos e assessorias na área justamente de aplicação aérea. Então, esse é o nosso conselho, extremamente robusto, né? De pessoas que realmente estão ali porque têm o conhecimento e a bagagem necessárias. Eles vão, então, ler os trabalhos que vão ser entregues para eles de forma anônima, eles não vão saber quem escreveu, de onde veio aquele trabalho. Eles vão ter uma ficha onde eles vão colocar uma nota para cada tópico desses de avaliação, né? E aí a gente vai fazer essa junção de tudo isso. E, como falamos antes, alguns trabalhos eventualmente têm que ter algum ajuste, serão retornados, então, aos autores, né? E lá na apresentação oral, então, vem vamos dizer, a prova de fogo, né? Eles vão apresentar, tem que ser feitas perguntas, enfim, eles vão ter que contar o trabalho deles lá de forma oral. Então, basicamente, resumidamente, é assim que funciona o processo de avaliação. É isso, né, Maísa? Isso, é isso mesmo. E devíamos só complementar, a gente tem um corpo científico robusto, como disse a Marília. Existem várias formações pelo seguinte: quando a gente traz as atividades aeroagrícolas, a gente não tem só a pulverização, né? Nós temos aí trabalhos com dispersão de semente, a gente tem recuperação de áreas degradadas, a gente tem repovoamento de rios e lagos, tem combate a incêndios florestais, incêndios rurais. Então, a gente tem um espectro bem amplo. Tá? Por isso que a gente tem, além desse espectro bem amplo, vários profissionais trabalhando em várias áreas, várias frentes. Então, por isso que é importante trazer esse corpo, né, científico, para que cada um tenha o seu olhar profissional aí e fazer uma boa análise e trazer bons resultados, trazer boas informações para que a comunidade cada vez mais tenha esclarecimento sobre a atividade e o setor. Dentro do nosso conselho científico, a gente tem pessoas especialistas na área química, pessoas especialistas na área de tecnologia mesmo, então, ou outras, né, diversas áreas. Então, realmente, isso traz essa riqueza, né, de poder avaliar sob todos os olhares, né. Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos rapidinho. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter.
Canivetíssimo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivetíssimo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Acontece no próximo mês de agosto, lá em Santo Antônio do Leveger, no Mato Grosso, o Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. Eu estou conversando a respeito desse congresso com a Marília Schiller e a Maísa Santos Joaquim. Vamos falar de uma parte que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, sobre premiação. Quais são as premiações previstas para os melhores trabalhos? E além desses prêmios que vocês vão citar aí, tem alguma distinção adicional, Marília? Certo. Sim, nós temos prêmios em dinheiro, né, para os 3 primeiros colocados. É um incentivo, né, para que eles, né, persistam na pesquisa, né? Então os prêmios é R$3.000, R$2.000 e R$1.000 respectivamente, né, do primeiro ao terceiro. E nós temos uma menção honrosa, né, que a cada ano ela tem tema, né? O ano passado nosso tema foi sustentabilidade. Depois a Maísa pode até dar o exemplo de quem ganhou o prêmio de sustentabilidade para vocês terem uma ideia, né? E esse ano a menção honrosa vai ser sobre o tema inovação. Então vamos escolher, né, o Conselho Científico vai escolher o trabalho que apresentou algo bastante inovador, né? Maísa, conta para nós como foi o trabalho de sustentabilidade ano passado, porque ele é muito interessante, muito mesmo. Foi bem interessante, assim, apareceram, e graças a Deus, né, o setor tá de portas abertas, de braços abertos para a comunidade científica. Eu fui muito bem recebida pelo setor. Ano passado a gente teve, como menção honrosa, um trabalho, uma dissertação, uma tese de doutorado de uma pesquisadora da Universidade Federal de Jataí, com recuperação de áreas degradadas por drone, utilizando drone em cápsulas biodegradáveis. E ela fez a experimentação dela em área de mineração. A área de mineração tem contaminação elevadíssima. Então, não é recomendado, né, que seres humanos vão até a área para fazer essa recuperação. Porque, normalmente, a recuperação de área degradada ou é feita com dispersão de semente, e aí tem que ser jogada a lanço, né, chama muvuca essa metodologia, jogada a lanço, ou então com plantio de mudas. E antes disso, em área de mineração, tivemos um corte. Travou um pouquinho a conexão da Maísa, vamos ver se ela consegue retornar. Ela tá, só lembrando que ela está no campus da UNB, a conexão não é das melhores. Aliás, ela está se virando para poder participar com a gente aqui, né, Marília? Verdade. Mas seguimos, quando ela retornar, ela termina de contar. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a revista Aviação Agrícola, né? Porque essas pesquisas serão publicadas na revista, né? Isso. Enquanto ela volta a conexão aí, você explica um pouquinho a respeito dessa revista e qual a relevância dessa publicação para o meio acadêmico e também o meio técnico. Isso. A revista Aviação Agrícola, ela tem 4 edições por ano. Na verdade, ela tem 5 edições, mas 4 fixas e mais uma 5ª edição especial do Congresso. Sempre no cada Congresso da Aviação Agrícola a gente faz uma edição especial do Congresso. Mas os 3 trabalhos vencedores, mais este trabalho que ganha a menção honrosa, esses 4 trabalhos são publicados em cada edição do ano da revista. E é muito importante essa publicação, que a revista é enviada para todos, né? Ela é enviada para muita gente. Então, é uma forma, né, de divulgar, de mostrar esses trabalhos para a sociedade em geral. Ela é enviada para os expositores, ela é enviada para as universidades, para os associados, enfim, tem uma lista enorme de pessoas que recebem essa revista. Então, é ali que é um ponto bem específico, bem especial de divulgação desse trabalho. Como a Maísa colocou lá, vocês vão colocar os trabalhos na mão das pessoas cuidadas, não escutar eles guardados dentro da universidade ou na gaveta lá da cidade.
né? É divulgar realmente o que tem sido feito. Bom, a Maísa voltou, né? Nós estamos, infelizmente, está dando um retorno, do áudio da gente para ela. Celular. Maísa, tá dando um retorno quando a gente fala. Acho que parou de novo. Infelizmente a conexão. Vamos vamos tentar. Isso. Será que ela consiga entrar ainda? Isso. Nós já estamos aqui quase no final, mas desculpa quando eu te interrompi, Marília, a respeito da revista. Você estava explicando. Se quiser. Mas é isso. E a revista, para que vocês saibam, a revista tem um site que é revistaavag.org.br, e neste site estão todas as edições da revista. Você pode entrar lá e ler tudo, folhear a revista toda lá. Então, mesmo que você não tenha acesso à revista impressa, você tem todas elas lá. Desde a primeira edição, elas estão lá no site. Já faz 6 anos que nós temos essa revista. Então, elas estão lá. Marília, que tipo de contribuição esses trabalhos apresentados têm trazido ao setor aeroagrícola nos últimos anos, né? Na prática, como é que tem funcionado isso? Na prática, bom, nós temos dois aspectos aqui práticos, né? Um é o trabalho em si, que daí depois a Maísa pode falar, se ela conseguir fazer a conexão. Ela voltou Eu aqui. acho que eu voltei, gente, desculpa. Voltou. Não, preocupa não. Mas um resultado muito importante é que, através do Congresso Científico, a gente consegue mais ainda nos aproximarmos da academia, das universidades. Isso é extremamente importante para todo o setor e também para as universidades, né? Porque muitas às vezes a gente vê universidades de agronomia que esses formados saem sem conhecer a aviação agrícola, né? Então esse também é um ponto extremamente importante, porque a gente consegue entrar, às vezes, numa universidade por causa do Congresso Científico. E aí a Maísa pode nos falar a parte dos trabalhos em si, né? O que representa isso para o setor. Oi, gente, desculpa, viu? Mas é porque o ao vivo acontece assim, foi mal. Eu estava falando sobre o trabalho das pesquisadoras, e vou dar o mérito a ela, lógico, né? Karine Lopes, e é uma recuperação de área degradada com cápsulas biodegradáveis feitas de aquela cartela de ovos, né? Já vem com todo o insumo necessário para esse plantio e para fazer a dispersão por drone, então foi a menção honrosa. Não sei o que vocês trataram depois, mas relacionado ao Congresso Científico, a importância de se ter esses trabalhos, né? O fato da gente conseguir trazer a realidade do setor, como eu falei, e eu bato muito nessa tecla, a seriedade do setor, o compromisso do setor com a sustentabilidade ambiental, com toda a regulamentação, com toda a legislação, é importantíssima. O que a Marília estava falando no final é uma realidade que a gente lidar no dia a dia. Nós temos aqui na UNB o curso de agronomia, e não só o curso de agronomia, né? Porque o setor aeroagrícola, todas as profissões podem atuar nela comprovadamente. Mas, por exemplo, o nosso curso de agronomia não tem nenhuma disciplina específica para aviação agrícola. Tem disciplina de mecanização que tem um pequeno conteúdo de tecnologia de aplicação, pequeno, né? Porque tem que tratar disso para implementos terrestres, mas não tem nada sobre aviação agrícola. Então, os nossos discentes não têm contato com esse conteúdo. E a partir dessa oportunidade, né, desse abraço bem generoso e caloroso que eu tive do setor, a gente teve a oportunidade de trazer esse conteúdo para os nossos alunos. Então, pela primeira vez, nós tivemos essas férias agora 2 alunos que foram fazer um estágio numa empresa de aviação agrícola, né, na São Carlos Aeroagrícola, aqui perto de Brasília. Então, isso para a gente é muito bom. E os meninos chegaram encantados com o mês que aprenderam tudo que não aprenderam na graduação, porque não tem esse contato. E aí a gente vê a carência, né, de profissionais que pesquisem, porque o setor aeroagrícola, a aviação agrícola, é um setor, ao meu ver, mais tecnológico que existe.
é muito tecnológico, tanto é que a legislação não acompanha a evolução tecnológica do setor. Estamos aí brigando por causa da IN, né? A 02 de 2008, que impõe limites para a pulverização, uma faixa de segurança muito grande. Então, a tecnologia evoluiu muito rápido e a pesquisa ainda não conseguiu acompanhar. Então, é uma oportunidade para a gente da academia, que tem um acesso mais fácil à comunidade de uma forma geral, à sociedade de uma forma geral, né? De divulgar isso, de poder também mostrar para essa sociedade que a aviação agrícola, o setor aeroagrícola, está muito além do que a legislação vigente. Então, eu acho que nessa união, que eu chamo de união mesmo, né? Não existem lados, mas que estão unidos para mostrar a mesma coisa, né? E poder, mais uma vez, desmistificar, combater, sem a menor sombra de dúvida, a desinformação, né? Porque não é nem uma informação errada, é uma desinformação, porque não tem acesso a isso, está muito restrito a quem desenvolve a tecnologia. E o setor aeroagrícola trabalha tanto, é tão importante para o agronegócio, é tão importante para a economia brasileira, para manter a produtividade, que o setor não tem tempo de ficar divulgando o que eles estão fazendo, né? A gente está fazendo bem, a gente está fazendo sério, a gente está investindo em pesquisa, porque tem outras prioridades, tem a economia de um país para ser sustentável. Então vem aí a academia para falar assim, olha, a gente faz isso, a gente tem um tempo maior do que vocês, porque esse é o nosso trabalho, de fazer pesquisa e também mostrar, né, para a comunidade, ajudar a mostrar para a comunidade a informação correta. Então é isso que a gente tem tentado fazer junto com o SINDAG, junto com o Embravag, junto com esse setor que, mais uma vez, eu reafirmo, é um setor sério e responsável. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço imensamente. Maísa, deixa eu já aproveitar e despedir de você. Muito obrigado pelo... Olha, o esforço que você fez para ficar com a gente aqui foi enorme, foi maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigada a você, Divino. Marília, brigadão mais uma vez. Um prazer conversar com você. Estamos aqui sempre à disposição, tá? Vou deixar só o site aqui do SINDAG. Ah, sim, ok. SINDAG, S-I-N-D-A-G, sindag.org.br, tá? Lá você encontra informações. Como nós falamos aqui, nós temos o site da revista também, que é revistavag.org. Tem o site do Congresso, que é congressoavag.org. Mas entrando no site do SINDAG, você vai encontrar tudo o que você precisa lá. Qualquer coisa que não encontrar, tem nosso telefone lá, liga, manda e-mails, sinal de fumaça, qualquer coisa a gente responde. Tá bom, gente. Obrigado. Um abraço pra vocês, viu? Obrigada, gente. Tchau. Gente, eu conversei com... Olha, que conversa boa, viu? Parecia um assunto assim tão complexo no início, né? Porque falar de coisas científicas e tal é sempre um pouquinho mais difícil, mas a prosa ficou muito boa. Eu adorei mesmo, gostei de conversar com as meninas. Nós falamos aqui, eu conversei com a Maísa Santos Joaquim, engenheira florestal, doutora em economia, coordenadora do Núcleo de Estudos em Atividades Aeroagrícolas lá na UNB, na Universidade de Brasília, e ela é uma das integrantes do Conselho Científico Avaliador do Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. E também com a Marília Schiller, analista de marketing que atua na coordenação do Congresso da Aviação Agrícola e também do Congresso Científico. E o tema da nossa entrevista foi Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.